Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com a reverenda Elineide Oliveira, que é clériga do Distrito Missionário Anglicano e coordenadora da Casa Noeli. O tema do nosso bate-papo é a violência simbólica contra as mulheres. Seja bem-vinda, Elineide, é uma alegria ter você conosco no podcast. Gratidão, reverendo Rodrigo, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês novamente nesse espaço de troca de experiência e também de conhecimento. Elineide, vamos começar falando sobre as diversas violências contra as mulheres que estão previstas na Lei Maria da Penha. Quais são elas? Então, dentro desse contexto de violência, vale a gente ressaltar que há muitas complexidades, inclusive dentro dessa temática da violência simbólica. Dentro de toda a Lei Maria da Penha, nós temos a tipificação de 5 tipos de violência. Claro que tem vários, mas vários outros além dessas que eu vou mencionar, né? Mas essas são as principais e que as demais acabam se encaixando dentro dessas 5. Eu vou iniciar pela violência física, que é a que é mais fácil de ser identificada, mas que também, dependendo da situação, da sutileza da agressão física, também há essa dificuldade da identificação. A física, que é aquela onde a mulher é agredida fisicamente, que gera hematoma, lesão, ferimentos, né? Então, através de empurrão, através de soco, tapa, beliscão, o empurrão em si mesmo é um deles que é mais difícil da mulher interpretar que é uma violência, né? Por conta de ser um pouco menos agressivo. E aí, né, temos a violência moral também, que é a que o agressor usa para afetar a moral, a imagem dessa mulher na sociedade, fazendo injúria, difamação, né, de certa forma, ele deixando com que a imagem dessa mulher seja, digamos, meio que duvidosa para a sociedade. Aí depois nós temos a violência patrimonial, que é onde o agressor usa, né, do seu patrimônio, digamos assim, como quebra de celular, também quebra algum tipo de dano ao seu bem de trabalho, né, seus equipamentos, onde a mulher também utiliza para ganhar o seu sustento, né, ter a sua sustentabilidade financeira. Então, isso também se configura como violência patrimonial. Aí nós temos a violência sexual, que também é uma das que as mulheres costumam também não ter muita facilidade de identificar. Por quê? A violência sexual, ela está dentro de qualquer ato sexual praticado ou forçado com que a mulher faça contra a sua vontade, como, inclusive, o sexo, o não uso de métodos contraceptivos, né, tudo isso, a permissão dessa mulher para que ela faça os atos quando feito contra a vontade da mulher, para elas, muitas vezes, é algo natural por estar em um relacionamento, inclusive, entre o casal, em um casamento, digamos assim, como elas se colocam como obrigadas a fazer qualquer ato sexual com seu companheiro. E aí eu finalizo com a violência, toda a vontade de viver dela, a força dela sair dessa situação, né? Então, essa é a violência mais difícil de ser conduzida e porque precisa de toda uma abordagem diferenciada para poder ajudar essa mulher
a sair dessa violência, né, desse constrangimento ou dessa situação do abalo psicológico que ela se encontra. E a violência simbólica, Lineide? Como é que nós podemos conceituar violência simbólica? Bom, a violência simbólica, ela, em realidade, a gente fala um pouco sobre isso, mas eu sempre costumo encaixar ela dentro dessas complexidades que a violência traz. Porque muitas vezes as pessoas sempre costumam, muitas vezes não, com certa frequência as pessoas rotulam, né, o rompimento, a ruptura do ciclo da violência apenas na vontade e no querer da mulher sair dessa situação. Mas a gente, fora desse contexto, como sociedade, a gente acaba não parando para refletir sobre as sutilezas da violência, né, do que é, inclusive, uma das que, se a gente for parar para analisar, é uma das violências que a gente acaba alimentando o aprisionamento dessa mulher dentro da violência, né? Então, por meio de toda essa violência simbólica que fica nas sutilezas de falas, de ações, de comportamento, né, faz com que essa mulher ela seja minada em todo o seu contexto, seja dentro das crenças, seja dentro do espaço de trabalho, espaço cultural, do convívio familiar, né, com amigos, acontece essa violência simbólica. O que é? A violência simbólica é tudo aquilo que a gente alimenta a violência dentro da sutileza, né? Dentro daquilo que é deixado levemente ali no ar, mas que potencializa a violência. Então, é bom, sempre importante a gente trazer, né, essa temática da violência simbólica, porque é ela que faz com que se torne muito mais complexo essa mulher sair dessa realidade, né? E aí, retornando para o início da minha fala sobre essa questão da sociedade, sempre trazer para essa questão da ruptura da violência o querer da mulher. Então, a violência simbólica, ela faz justamente isso, né? Ela coloca essa complexidade da ruptura da violência e faz com que a mulher se sinta aprisionada dentro de ações que não são tão concretas assim, mas ficam ali, né, dentro desse âmbito das sutilezas. E aí, dentro dessa questão da violência simbólica, há muitas coisas, né, que a gente pode caracterizar como violência simbólica e que potencializa toda essa violência contra as mulheres em todos os espaços, né? E aí, como eu mencionei, entra diversos âmbitos, inclusive dentro do âmbito religioso, né? Essa dificuldade da mulher conseguir se sair dessa situação da violência simbólica. Será que tu podias dar mais alguns exemplos de como a violência simbólica se manifesta nas instituições da sociedade como um todo? Vou começar aqui dentro da estrutura dos espaços de trabalho da mulher. Essa violência simbólica se dá, inclusive, dentro do valor salarial, a desigualdade salarial da mulher, em questão de comparação quando se trata de um homem. Muitas vezes, em muitos espaços, mulheres, elas ocupam, né, o mesmo espaço, a mesma responsabilidade, a mesma carga de trabalho que um homem, porém, ela ganha muito menos. Mas isso sempre há uma justificativa dizendo que o homem, né, ele tem mais experiência, mais expertise, sendo que a mulher desempenha, às vezes, muito melhor aquele papel, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente não acaba deixando passar, mas fica nas sutilezas de que isso é uma violência que está ali, que não está abertamente, né? Não está claro que é por conta que é uma mulher que está nesse espaço, então é vetado esse espaço dela. Também há a questão da imagem, né, da mulher negra, que eu gostaria de frisar aqui que a maioria das mulheres que estão em situação
de vulnerabilidade por conta da violência doméstica são mulheres negras de baixa renda. E isso traz uma vulnerabilidade ainda maior, porque essa violência simbólica ela está ainda mais potencializada nesse grupo. A mulher negra, ela é sempre taxada como símbolo da sexualidade, ou seja, que ela deve dar os prazeres sexuais aos seus companheiros. E esse público é ainda mais violentado, tem os seus direitos violados por essa questão da violência racial que está na sutileza da violência simbólica, né? Também eu posso mencionar dentro das crenças, né, que limitam as mulheres, muitas vezes dentro dessa questão de colocar a mulher como submissa, delicada. A mulher é delicada, então a mulher ela não é capaz, ela não pode estar em espaços onde tem mais poder, onde ela tem que usar até mesmo a sua força. Inclusive dentro de algumas profissões, né? Profissão de ajudante de pedreiro, motoristas, isso são profissões, dentre outras, até mesmo policiais, né? Dentro da carreira policial da segurança pública, também hoje as mulheres têm ocupado esses espaços, mas ainda assim há um certo preconceito das mulheres ocuparem esses espaços, né? Porque entra dentro dessa violência simbólica de colocar a mulher como não capaz de estar nesse espaço, né? Então, e aí eu gostaria de frisar outra também dentro, né, até mesmo das crenças que limita a mulher de estar nos espaços, em muitos momentos onde há a presença de uma figura masculina e de uma mulher nos espaços de poder, algumas figuras masculinas, e não só masculina, predominantemente da parte masculina, sempre há esse, digamos, mau ato de tirar a fala da mulher, cortar a fala da mulher. Muitas vezes é gerada uma pergunta para a mulher, direcionada uma pergunta para essa mulher que está nesse espaço de poder, e a fala dela muitas vezes é cortada, ela não é ouvida, ou então o homem que está presente ali toma o espaço de fala dessa mulher, cortando a fala dela. Enfim, são diversos espaços que a gente tem a violência simbólica potencializada. E aí, por isso que gera toda essa carga emocional, profissional, financeira, de que coloca essa mulher nessa situação de vulnerabilidade e faz com que a mulher busque muito mais conhecimento. É tanto que as mulheres, elas estão em espaços acadêmicos muito mais que os homens. Tem muito mais cursos profissionalizantes, acadêmicos, que o público masculino, porque ela precisa provar cada vez mais de que ela é capaz, ela é competente de estar nesses espaços igual à imagem masculina, né? Elineide, e quais são as ações que nós podemos adotar, tanto no nível individual, nas relações pessoais, quanto na perspectiva institucional, para podermos superar essa violência simbólica contra as mulheres? Eu acredito que a gente tem que passar a ter um olhar muito mais minucioso quanto a isso. E aí, quando eu falo tanto para o público feminino quanto para o público masculino em si, como sociedade no geral. Porque até mesmo nós, mulheres, nos calamos em determinadas situações, porque, claro, eu também compreendo que a gente vem de uma sociedade em que a gente está acostumada a se calar, muitas vezes, para não ter que ir para um embate, para o desgaste. Mas talvez nós também usarmos cada vez mais todas as oportunidades que tiver para colocar isso em evidência. Por mais que vai ter as pessoas que vão sempre querer mencionar isso, né? Como, novamente está trazendo essa temática, está se vitimizando. Não é, né? A gente tem sempre esse olhar de não nos vitimizar, mas sim de nos
colocar como autonomia, como protagonistas desses espaços que a gente, ao longo do tempo, com muito custo, conquistou. Mas, como sociedade no geral, a gente também tem essa sensibilidade de dar o espaço para as mulheres, né? Em muitos cargos de confiança, sempre se pensa primeiro em nomes masculinos, né? Mas ter esse olhar também voltado para a questão da capacidade, e não da questão homem e mulher, quem que é, né? A gente tentar tolir isso. E aí, né, fazer claro que todo um filtro, né, um pente fino de olhar voltado para a capacidade em si, né, profissional da pessoa que vai estar ali na frente como profissional. E eu acho que dentro dos espaços das sociedades, a gente precisa estar trazendo cada vez mais debates quanto a isso, né? E porque a gente precisa ainda alcançar muitas coisas, né? Hoje a gente dentro da política em si, a gente tem alcançado vários espaços, tem conseguido colocar mulheres, né, inclusive mulheres trans dentro desses espaços políticos de poder, mas a gente ainda está distante para que se tenha uma paridade, né, entre os dois públicos, homens e mulheres. Então, mas a gente precisa cada vez mais gerar, né, essa consciência de colocar e ofertar também figuras femininas desses espaços. Eu acredito que esse é o melhor caminho que a gente pode adotar, né? E eu acho que, inclusive, o caminho mais curto para isso. E, claro, sensibilizar sempre. E eu acho que quando há espaços espaços de poder a serem ofertados, toda a sociedade pode sempre repensar, né? Nesses espaços pode ser ofertado para tanto quanto homens quanto mulheres. E aí eu falo isso tanto nas empresas, dentro das próprias religiões, né, dentro do nosso grupo familiar, porque muitas vezes é uma temática que a gente costuma trazer como uma pauta feminina, mas eu sempre digo que é uma pauta para a sociedade como um todo, porque a violência, principalmente a simbólica, ela afeta toda a sociedade. E aí, dentro dessa complexidade que afeta toda a sociedade, a gente ali afeta a saúde, a educação, a economia, né? Então, a gente precisa rever toda essa situação. E o papel das instituições religiosas, Elineide? Qual deve ser, nesse contexto, para promover não apenas a redução das violências contra as mulheres, mas para promover mesmo uma cultura de equidade, uma cultura de respeito, uma cultura de integração social e de segurança no mundo em que vivemos? Nós estamos iniciando, né, dando um pontapé nessa tendência das religiões buscarem cada vez mais conhecimento voltado para a questão da violência, todos os tipos de violência contra as mulheres. E eu acho tão importante a gente falar sobre isso dentro das denominações religiosas, isso porque a violência simbólica, ela está muito presente dentro dos espaços religiosos, principalmente quando há o ato mesmo de denúncia. Quando essas lideranças religiosas, ela orienta essa mulher a conversar, a repensar, a orar um pouco mais, né? A ter uma conduta mais sábia, porque a mulher sábia dificular. Tudo isso é uma violência simbólica, porque eu estou usando daquele espaço onde a mulher está se sentindo segura em buscar ajuda e para denunciar, para fazer com que a mulher repense. Se é isso mesmo? Será que é isso mesmo que você interpretou? Será que seu marido não estava de cabeça quente? Será que você não fez alguma coisa? Será que você não poderia ter tido um pouco mais de calma? Será que você não orou pouco? Enfim, dentro dessas sutilezas, dessas falas, dessas ações e orientações, muitas lideranças religiosas acabam, né, colocando essa mulher na negação ou na dúvida
se ela realmente sofreu violência, se ela realmente não entendeu errado, se ela realmente não está atrapalhando o seu contexto familiar, afetando o seu casamento, será que ela não pode fazer mais? E aí resulta, claro, na violência um pouco mais brutal, que daí essa mulher vai deixar de denunciar, vai repensar, a violência vai ter continuidade e pode acontecer, inclusive, feminicídio, né? Então, eu acredito que dentro dos espaços religiosos, as igrejas precisam falar mais sobre isso, precisa debater mais sobre isso e buscar mais conhecimento nessa condução dos casos de violência quando chega até as instituições. Mas também as igrejas, né, esses espaços religiosos, precisam também repensar na questão das lideranças, porque a maior parte dos espaços está sempre sendo conduzidos por mulheres, mas isso sempre nos bastidores e nunca de uma forma mais evidente, como liderança mesmo oficial dessa igreja. É sempre a mulher que acaba executando, encabeçando todo um trabalho, às vezes pastoral, de ministério, mas ela fica sempre nos bastidores e quem leva, né, é sempre as lideranças masculinas. Então, eu acredito que dentro desses espaços religiosos precisam se pensar sobre até onde as igrejas estão limitando essa mulher de alcançar esses espaços de liderança e até mesmo para o crescimento dessas comunidades que a mulher consegue ter muito mais acesso e muito mais cuidado, um olhar muito mais sensível para dentro da questão do cuidado. Muitíssimo obrigado, Elineide, pelos esclarecimentos, por compartilhar conosco a tua experiência enquanto uma liderança reconhecida na defesa dos direitos das mulheres. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Bom, minhas considerações finais se dá, né, justamente para que a gente possa trazer mais essa temática sempre nas minhas falas, nos espaços em que eu tenho de palestrar, levar orientações para as mulheres, eu sempre trago essa complexidade das sutilezas da violência que entra dentro das violências simbólicas. Que a gente possa falar mais sobre isso, né? Os outros tipos de violência a gente sempre fala, potencializa, mas é claro que precisa continuar sendo falados, mas a sutileza da violência simbólica, ela precisa ser cada vez mais fortalecida, porque isso abrange diversos espaços, né? E eu também gostaria de agradecer esse espaço aqui do podcast, que é um espaço de conhecimento, né? Um espaço onde a gente pode levar de forma bem mais ampla, em questões territoriais, de temáticas, para as pessoas, e dizer, né, como um todo, como sociedade, que você repense como cidadão, como cidadã, como que você tem, né, sido abordado, como você tem agido dentro de todo esse contexto da violência simbólica que há, né, dentro de todos os espaços, de todos os lares, de todo o convívio social, econômico, político, né? E aí, com isso, a gente refletindo, a gente consegue talvez pensar em uma nova forma de agir, de conduzir, de ser, né, dentro desse espaço social que estamos inseridos e inseridas. Sobre o tema violência simbólica contra as mulheres, eu tive a satisfação de conversar com Elineide Oliveira, que é clériga do Distrito Missionário Anglicano e coordenadora da Casa Noeli. Eu espero que vocês permaneçam bem e nos encontramos em um próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305.
e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.